aleluia, 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 aleluia. Por amor Deus enviou-nos o seu Filho como vítima por nossas transgressões. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, também você que nos acompanha nesta noite através da transmissão desta missa. Esta palavra que nós acabamos de escutar, além de bonita, ela é profunda e questionadora para a nossa vida pessoal e para a nossa vida enquanto comunidade, enquanto igreja. A primeira leitura do livro do Apocalipse, um texto muito bonito, que eu recomendo que nós possamos ler em casa e fazer uma reflexão pessoal. Aqui, eis que o autor sagrado, ele nos convida a fazer uma reflexão sobre a realidade de 2 igrejas, Sardes e Laodiceia. A primeira igreja, a primeira comunidade, meus irmãos e minhas irmãs, ela se encontrava como que morta, uma comunidade sem vida e que, portanto, precisava reavivar a experiência da fé em seus corações. Aqui nos faz pensar sobre que tipo de comunidade nós somos. Uma comunidade viva ou uma comunidade morta, que também está precisando reavivar a experiência da fé. Depois,
o conselho é dito à igreja de Laodiceia, que não era uma comunidade morta, mas que nós podemos dizer uma comunidade pior, porque não tem coisa para Jesus mais repugnante do que uma comunidade, uma pessoa que não é fria e nem quente, que não é capaz de dizer um sim ou um não, mas que vive em cima do muro, ou que é morna, por assim dizer. Quer dizer, nós precisamos, depois do encontro com Cristo, ser pessoas decididas, pessoas atuantes ou não a partir das nossas convicções, daquilo que nós acreditamos. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, quem permanece em cima do muro nunca será capaz de agradar a Jesus Cristo, porque este é abominado por ele, porque este ele vomita, como diz também o texto sagrado, ele joga para fora, porque é insuportável ao seu estômago, quer dizer, é insuportável à sua consciência e ao seu próprio coração. Portanto, é hora de tomar uma decisão. E como Deus ele conduz a nossa vida? Aqui o texto também nos diz, quando o Senhor, ele repreende e educa aqueles que ele ama. Como Deus tem repreendido a nossa vida? Por muitas situações. Se nós formos capazes de fazer uma leitura da grafia de Deus, da escrita de Deus, dos sinais de Deus em nossa vida, nós vamos perceber que em muitas situações o Senhor tem buscado nos educar. Embora nem sempre nós estejamos atentos para perceber a maneira como Deus quer conduzir a nossa vida. E por que Ele nos educa? Por que Ele nos repreende? Porque nos ama. E aquele que é amado não pode ser perdido. E o Evangelho nos diz que Ele veio para os pecadores, para buscar aquele que estava perdido. Portanto, acolhamos as correções, as repreensões que Deus tem dado à nossa vida, porque são fruto do seu amor por nós e porque Ele deseja não a nossa condenação, mas a nossa salvação. E aqui nós encontramos a ligação da primeira leitura com o Evangelho. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. E no Evangelho nós encontramos Zaqueu, cheio de vontade de ver Jesus. A curiosidade pelo divino, a curiosidade pelo sagrado, já é, meus irmãos e minhas irmãs, uma busca por Deus e também um desejo de mudança de vida. E quando Jesus passa por Zaqueu, e Jesus conhece a intimidade de todos nós, Jesus diz, desce daí porque hoje eu preciso estar na tua casa, hoje eu quero estar na tua casa. E Zaqueu desceu e acolheu Jesus. Quer dizer, Jesus bateu à porta da vida do coração de Zaqueu e ele prontamente abriu esta porta para o Senhor. Irmãos e irmãs, quando nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus, quando nós abrimos a porta do nosso coração para Deus, aí começa o processo de conversão, de transformação da nossa existência. Porque quando Jesus adentra no íntimo de nós, não é Ele que percebe a bagunça que está a nossa vida, embora Ele também perceba, mas nada diz sobre isso. Quem percebe a bagunça que está a nossa vida somos nós.
porque nós ficamos envergonhados diante de Cristo. Nós ficamos envergonhados diante de tanto amor que vem ao nosso encontro. Não para nos condenar, mas para nos salvar. E quem se encontra do amor, certamente se sente amado. E quem se sente amado, não quer permanecer no pecado. E ali, Zaqueu vivenciou não apenas a abertura da sua casa, da sua vida para Jesus, mas também do seu coração e da sua consciência. Aquele homem percebeu que não poderia continuar com o mesmo estilo de vida, um ladrão safado. Era muito rico, mas a sua riqueza era fruto da injustiça, do roubo. E quando a gente olha para Zaqueu, a gente diz, ele era muito rico porque era ladrão. Mas nós também somos muito ricos, sabiam disto? A gente tem muitas coisas, e nós temos muitas coisas que nós precisamos aprender a abrir mão, a deixar para lá, porque estas coisas nos impedem de uma verdadeira conversão. Aqui não estou falando de coisas materiais, mas estou falando daquelas atitudes que a gente vai acumulando ao longo da vida e que a gente muitas vezes não se sente à vontade para nos desfazer delas, porque elas acabam se tornando muito importantes para nós. Esta riqueza é injusta, esta riqueza é porca, como a de Zaqueu, e portanto nós precisamos abrir mão desta riqueza para viver a experiência de uma sincera conversão. Jesus bate à porta da nossa vida, bate à porta do nosso coração, nós abrimos, Ele entra, mas o banquete só pode acontecer mediante a conversão. Sem conversão, nós não podemos ceiar com Ele, o Senhor. Deste modo, meus irmãos e minhas irmãs, tendo escutado esta palavra, que nos convida à vida, que nos convida a tomar uma atitude, a descer de cima do muro, se porventura lá nós estamos, se lá está a nossa vida espiritual. Esta palavra que nós escutamos hoje, ela nos motiva a abrir, a escancarar as portas da nossa existência para Cristo. E quando Cristo entra, não tenhamos vergonha de ver todo o lixo que tem dentro da nossa alma. Apresentemos a Ele, porque nele nós encontramos misericórdia e redenção. Com Ele nós poderemos fazer um banquete que dá alegria, um banquete que dá a verdadeira felicidade. Que os nossos corações, acolhendo a palavra, nos leve à verdadeira conversão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.